Bom, pessoal, vamos comentar um pouquinho agora sobre os tipos de célula quanto à evolução. Nós vamos ter dois tipos de célula. Uma célula mais simples, procarióticas, e uma célula mais complexa, as eucarióticas. Essas eucarióticas, elas são evolutivamente derivadas das procarióticas. Ao longo do processo evolutivo de bilhões de anos, algumas procarióticas foram gradativamente se transformando e também fazendo associações com outras células e acabaram formando um grupo extremamente complexo de células. Vamos dar uma olhadinha nos esquemas para ver quais as diferenças típicas entre essas células. Observe, a célula procariótica é uma célula muito simples. Ela só tem uma paredinha celular, a membrana plasmática e o conteúdo citoplasmático. No citoplasma, nós vamos encontrar esses pontinhos escuros, que são os ribossomos, a única organela presente na célula procariótica, e o material genético, ó, tá vendo? Todo espalhado, material genético difuso do citoplasma. Então, essa é a organização básica dos procariontes. Fazem parte desse grupo as bactérias. Agora, observe o esquema abaixo. Olha a complexidade da estrutura celular. A gente observa um conjunto membranoso, um sistema de membranas. Esse sistema de membranas forma os orgânulos. Retículo endoplasmático, rugoso e liso, sistema golgiense, a própria carioteca, lisossomos, peroxissomos. Também observamos aqui a famosa mitocôndria, que é uma organela mutualística, uma organela endossimbionte. Ela no passado teria sido uma bactéria respiradora que foi incorporada e associada à célula eucariótica. Então, evolutivamente, a célula eucariótica é uma célula muito mais complexa. Agora, algumas coisas são comuns às células. Então, por exemplo, a atividade metabólica de controle feita pelo DNA. Bom, o DNA da célula procariótica está espalhado no meio. O DNA da célula eucariótica está dentro do núcleo. Mas, funcionalmente, eles têm um modo de agir semelhante. O DNA aqui se replica, na célula eucariótica também. O DNA que transcreve RNA, a mesma coisa também acontece na célula eucariótica. E os ribossomos que aparecem aqui na célula procariótica são responsáveis pela síntese de proteínas, a famosa tradução. Na célula eucariótica também. Ela também tem ribossomos, ela também realiza a tradução. Então, são reações metabólicas comuns às células. Outra coisa importante é a questão da energia. As células procarióticas, embora boa parte delas façam fermentação, algumas fazem respiração celular, por conta dessa invaginação aqui, ó, chamada de mesossomo. O mesossomo, para algumas bactérias, é importante exatamente pela respiração celular. Também nós vamos observar a respiração celular na célula eucariótica, porém, processo que ocorre dentro da mitocôndria. Então, observe que algumas coisas são comuns às duas células e outras coisas apresentam diferenças grandes, por conta da estrutura complexa e membranosa da célula eucariótica. Belezinha? Vamos lá, questãozinha sobre características das células. A célula, como unidade do sistema vivo, inclui entre as características universais que a identificam, observe o comando da questão, entre as características universais que a identificam. Isso é importante porque ele não quer características específicas da célula procariótica ou da eucariótica, ele quer exatamente o que é comum às duas. Eu preciso indicar, observar nas proposições, quais características citadas encaixam nas duas células, tanto procarióticas quanto eucarióticas. Então vamos lá. Por isso que eu falo sempre, atentos ao comando da questão. 01. A indispensável presença de mitocôndrias para a quebra da glicose, com obtenção de energia. Falso, porque as mitocôndrias só aparecem nas células eucarióticas. Eu preciso de uma característica universal. As procarióticas não têm mitocôndrias e, mesmo assim, obtêm energia também pela quebra da glicose. 02. O isolamento entre os compartimentos celulares de modo a garantir a divisão do trabalho no sistema. Falso. Por que é falso? Porque só a célula eucariótica tem compartimentos.
A procariótica não tem. E lembre-se, a questão está pedindo características universais. 03. O desenvolvimento de rotas metabólicas de síntese e de degradação independentes de enzimas geneticamente codificadas. Gente, não existem reações metabólicas das células sem enzimas. As reações nos seres vivos exigem a presença de enzimas e, em muitos casos, enzimas com coenzimas. Falso. 4. O intercâmbio de substâncias assegurando uma composição química interna igual à do meio externo. Falso. A membrana plasmática presente tanto em células procarióticas quanto eucarióticas é a responsável pela permeabilidade seletiva. Então, ela seleciona o que entra e o que sai. Então, não tem como a composição interna da célula ser igual à externa. Talvez uma ou outra substância pode acontecer, mas, no geral, a composição química interna é diferenciada. E 05. Interação entre as moléculas de RNA no nível dos ribossomos para a síntese de suas próprias proteínas. Belezinha, é isso mesmo. Lembre-se, a célula procariótica tem ribossomos e ela sintetiza proteína da mesma forma que a célula eucariótica sintetiza, utilizando os ribossomos como as máquinas biossintetizadoras. Então, isso é uma característica universal das células? É. Tanto célula procariótica quanto eucariótica apresentam essa atividade metabólica. Então, verdadeira 05.